Bom dia, potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um preceito aí, gente. Estamos aí na reta final, faltando apenas 2 dias para fevereiro. Olha só que delícia, né? Eu fico lembrando, comecei isso em dezembro. E sinceramente eu achei que eu não ia conseguir, porque como eu falei pra vocês, não lembro que vídeo que foi, mas eu comentei aqui com vocês, né, que eu não gosto de compromissos, mas eu me comprometi porque foi assim uma solicitação, uma revelação que eu tive naquele dia, e naquele dia mesmo que eu recebi, eu já adquiri o livro e falei, não, eu vou fazer, porque isso é pra mim. Então, além de ser pra mim, gente, eu tô compartilhando com vocês a minha vida aqui também, os meus aprendizados, porque isso pra mim, quando eu falo aqui com vocês, quando eu leio aqui com vocês, é pra mim também. É pra mim também. Então, eu não tô aqui, eu não sou melhor que vocês, não. Eu sou como vocês. Eu estou aqui para aprender, estou aqui aprendendo a escutar, aprendendo a praticar, aprendendo a ter uma rotina. E eu lembro agora, assim, fico até arrepiada, porque eu realmente não gosto de compromisso. Eu já falei para vocês que eu já tive aqui 2 ou 3 canais, né? E era um vídeo por semana que eu colocava, mas eu não tava conseguindo, porque eu amo fazer isso aqui que eu faço com vocês. Eu amo fazer isso aqui que eu faço com vocês. Eu venho aqui, eu leio, é como se vocês estivessem aqui, ó, pertinho de mim. Vocês estão aqui, ó, no meu coração. Vocês estão aqui no meu campo de manifestação. Vocês estão todos aqui juntinhos de mim, coladinhos. E é isso que eu quero que vocês sintam, tá? Quando eu falo isso, realmente é do coração, é de coração para coração. Eu sempre falo isso aqui, né? Eu amo vocês e eu não me canso de falar, eu não tenho nem palavras. Tem uma frase de Saint Germain que ele até fala, né? Que a gente não conhece, é uma coisa tão linda, tão maravilhosa quando a gente chega assim, nesse nível de sentimento, de emoção, de amor, que não tem palavras. A palavra amor é ainda insignificante perante aquilo que você sente quando você está fazendo uma coisa que você ama, quando você chega no seu propósito. É muito lindo. E eu espero que vocês estejam aí sentindo todo esse amor que eu tô passando aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá pro preceito do dia 30 de janeiro. E eu acho que faz um tempinho já que eu não falo, né? Eu pego esses preceitos daqui, dos preceitos de luz do Masaharu Taniguchi, da Seichonoye. E o título do preceito de luz, do preceito de janeiro, é Recebendo as Orientações do Espírito. Então estejam abertos aí para receber essa orientação, internalizar e colocar para fora aí todas essas orientações, assim como está acontecendo comigo. Eu recebo, internalizo e passo aqui para vocês. É assim que eu faço. Recebo, internalizo e passo para vocês, tá bom, gente? Eu espero que esteja acontecendo isso aí com vocês, tá bom? Vamos lá. Preceito do dia 30 de janeiro. O amor é a força mais poderosa. O amor é a força mais poderosa. Nenhuma admoestação, nenhum castigo é realmente eficaz para convencer alguém a se corrigir. Somente o amor é capaz de convencê-lo. Se você for agressivo contra o outro, você também será tratado com agressividade. Se você recorrer a um argumento, o outro reagirá com um argumento contrário. Mas se você o tratar com amor, com certeza será retribuído com amor. O amor transcende os argumentos, vence os ódios, acaba com discussões, elimina qualquer antagonismo. Portanto, é a força mais poderosa. Não existe ninguém que não se torne afável ao ser amado.
O verdadeiro meio de vencer o inimigo é amá-lo e não aniquilá-lo. A gente aprende o contrário, né, gente? Que pra gente se livrar do inimigo, a gente tem que ir lá brigar, lutar. Mas, gente, quando a gente tem amor, quando a gente transcende essa coisa, né? Até eu tava jogando com a minha filha aqui, dama. Ah, mamãe, vamos jogar? Tava jogando aqui com ela. E eu nunca fui competitiva, nunca. Eu nem gosto muito de esportes, justamente por conta dessa competição, né, de ganhar e perder. Então eu sei lá, eu me sentia, nem sei como que eu me sentia, porque eu nunca fui competitiva. E a minha filha, ela já tem esse ladinho do meu marido competitivo. E aí eu tava ganhando e chegou uma hora que é aquele ludo, lembra? Bem antigão, né? E aí eu tava jogando e eu ia comer a pecinha dela, ela ia ter que voltar pra casinha dela. Como eu tinha outra peça, aí eu falei, vou usar essa. Não, mamãe, usa essa outra peça. Falei, não, filha, a mamãe vai usar essa daqui, né? Mas assim, acabou. O que aconteceu? O que eu quero mostrar pra vocês? Eu mesmo fazendo isso, eu acabei ganhando. Eu acabei vencendo o jogo. Mesmo fazendo isso. Olha que engraçado. E o meu marido, nesse mesmo dia, ele é muito bom. Ele é muito bom na dama. Eu nunca ganhei dele. Se ganhei, acho que foi uma vez só. Aí eu falei, não, amor, vem aqui jogar também, né, e tal. E ele é muito competitivo, muito competitivo. Tanto que ele não desistiu até ele perder a última dama dele. Ele tinha só uma dama, eu tinha acho que 3 damas, uma coisa assim. E ele, não, eu vou ficar, você vai ter que me vencer com essas 3 damas, porque eu sou ainda capaz de comer você aqui na dama, né? Aí eu falei, meu Deus do céu. E aí, gente, como eu fui leve, como eu fui assim gostoso, sem aquela competitividade, sem aquela agressividade, né? Com amor mesmo. Eu ganhei 2 jogos dele. Ele ficou possesso, né? Porque ele não sabe perder, então ele ficou doido da vida. Aí ele, eu quero a nega, eu quero a nega. Eu falei, não, amor, não quero a nega, não quero mais jogar. Aí ele falou assim, não, tá bom então, vai. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é que quando a gente vai com leveza, com amor, né, sem aquela agressividade, saindo, vamos dizer assim, da manada, né, que nem, por exemplo, eu tô aqui no canal e eu poderia fazer umas chamadas mais agressivas, mais competitiva mesmo, para chamar um público maior, porque eu sei que tem muita gente procurando por isso aqui que eu tô falando, né? Por esses ensinamentos. Mas eu falo, o que tiver que ser, vai ser. Deus está comigo. Lembra do preceito de ontem? Olha aqui, lembra do preceito de ontem? Confie unicamente em Deus. É o que eu estou fazendo. Estou confiando unicamente em Deus e estou fazendo a minha parte. E eu estou feliz da vida. Eu estou feliz. Eu estou alegre. Estou leve. Estou me sentindo bem. Então isso que é gostoso, né? Tem uma frase do Steve Jobs que quando ele foi mandado embora da Apple, da própria empresa, por ele ser uma pessoa muito difícil. E ele foi mandado embora e passou 1 ano, 2, não sei bem mesmo, mas passou 1 ano, 2, a empresa estava falindo. O que eles fizeram? Chamaram ele de volta e ele fazendo as coisas lá e descobriu o quê? Que eles estavam correndo atrás da concorrência, então eles estavam num jogo de corrida de ratos. Inclusive foi até um assunto nosso aqui essa semana em casa, tava na corrida dos ratos. Gente, numa corrida de ratos, você tem que dar seu sangue. Você quer dar seu sangue por isso? Eu não quero. Eu não quero. Então, uma frase que ele falou muito interessante, que isso ficou gravado na minha mente. Ele falou assim, o que nós damos mais valor aqui na empresa é o que nós deixamos de fazer. Porque eles faziam muitas coisas. E isso eu quero falar para vocês.
Às vezes, vocês estão fazendo muitas coisas, muitos processos, e isso está deixando vocês o quê? Entrando numa competitividade, entrando num processo de comparação. Então eles corriam atrás da concorrência. Quem vai sair primeiro? Quem vai sair primeiro? Ele simplesmente saiu da jogada. E hoje a Apple é o quê? O número 1 em telefone celular, né? Em marca, vamos dizer assim. Então, um telefone custa o quê? 15 mil, 20 mil, dependendo do telefone. É o preço. E muita gente compra. E tá tudo bem. Mas essa foi a jogada dele. E é isso que eu quero falar para vocês. Quando você tem amor naquilo que você está fazendo, quando você faz aquilo de coração, porque ele fazia aquilo de coração, ele sabia que ia dar certo. Ele não tinha dúvida. Ele confiou em quê? Na capacidade infinita dele. Na capacidade infinita dele. Fica até arrepiada, porque é só isso que a gente precisa acreditar. É só isso que a gente já consegue fazer a nossa conexão com Deus. Quando a gente não está de posse da nossa capacidade infinita, Deus não está conversando com a gente. Não que ele não queira conversar, mas não faz a conexão, porque não é a energia do amor. Porque Deus é amor, amor é tudo que há, é tudo que existe. Entendeu, gente? Então é isso que ele fala aqui. O amor é a força mais poderosa que desarma qualquer situação na sua vida. Então tem uma frase, Joy Vitale, que ele fala que às vezes só de você falar em alguma situação eu te amo, aquilo já vai se dissolver. Passe o dia inteiro falando te amo, te amo. Mentalmente, te amo, te amo, te amo. Amor, amor, amor. Toda situação vai se dissolver, porque o amor é a força mais poderosa que existe. E Deus é amor. Tá bom, gente? Vamos ler mais uma vez. Leve essa palavra com você. Te amo, o dia inteiro. Amor, amor, amor. Leve isso para você hoje o dia inteirinho. Não precisa parar. Já falei para vocês. Não precisa parar. Mas só mentalize. Amor, te amo. Amor, te amo. Vocês vão ver que a energia, a frequência já começa a mudar ao seu redor, ao seu entorno. É prática, gente, é prática, é rotineiro. Isso tem que ser rotineiro na sua vida, para o milagre se tornar rotina na sua vida também. Para não ser um evento, mas ser uma rotina. Eu já falei aqui, o milagre precisa ser rotineiro na sua vida, não um evento. O milagre precisa ser rotineiro na sua vida e não um evento. Tá bom, gente? Vamos ler mais uma vez aqui. O amor é a força mais poderosa. O amor é a força mais poderosa. Nenhuma admoestação, nenhum castigo é realmente eficaz para convencer alguém a se corrigir. Somente o amor é capaz de convencê-lo. Se você for agressivo contra o outro, você também será tratado com agressividade. Se você recorrer a um argumento, o outro reagirá com um argumento contrário. Mas se você o tratar com amor, com certeza será retribuído com amor. O amor transcende os argumentos, vence os ódios, acaba com discussões, elimina qualquer antagonismo. Portanto, é a força mais poderosa. Não existe ninguém que não se torne afável ao ser amado. O verdadeiro meio de vencer o inimigo é amá-lo e não aniquilá-lo. Quando você ama, você perdoa. Quando você ama, você perdoa. Então é assim. Então quando você vê alguma coisa no seu trabalho, na sua vida, procure amar antes de perdoar. Eu já falei para vocês, amor, felicidade é treino. Amor, felicidade, alegria,
admiração, gratidão. Tudo é treino, gente. Tudo é treino na nossa vida, tá bom? É como, eu já falei pra vocês, é como um empresário de alta performance, é como uma atriz de alta performance, é como um vendedor de alta performance, é como um atleta de alta performance. Como que eles chegaram lá? Treinando, praticando. Então pratique o amor na sua vida, pratique o perdão na sua vida, pratique a gratidão na sua vida, que você com certeza vai ser aí um Deus de alta performance. Vai ter milagres na sua vida de alta performance. Você vai ser um criador de alta performance. É isso aí. Você vai ser um criador de milagres de alta performance em sua vida. E é isso que eu desejo para vocês hoje. Com esse preceito eu termino aqui. Minhas potências infinitas, eu amo vocês. Fique em paz, tenha fé, acredite no teu potencial infinito. Um beijo, até amanhã, com o último dia, 31 de janeiro, recebendo as orientações divinas. Eu amo vocês, até amanhã.